que a URGS, o Enem, todas as provas que vocês venham fazer, vão cobrá-los isso, tá? Então, o número atômico é aquilo que define um elemento. Então, o que quer dizer? Que todo átomo de oxigênio vai ter número atômico 8. Todo átomo de flúor vai ter número atômico 9. Todo átomo de cloro vai ter número atômico 17. Ah, mas eu posso ter, Adriano, um átomo de flúor com número atômico 10? Não, não posso, isso é neônio. Certo? O que pode acontecer, e aí vem junto, tá? Aí vem junto aquela ideia, tá? Parei porque eu estava lendo que já respondo a dúvida, tá? Aí vem junto aquela ideia, eu tenho átomos diferentes do mesmo elemento, que nós chamamos aí de isótopos, tá? Então a Débora Ribeiro perguntou para nós assim: oi, senhor, desculpa, não entendi onde está esse materialzinho que tu citou para a gente. Foi colocado no grupo do objetivo, tá? No grupo, acho que foi no grupo do Face, que eu vi no grupo do Face, sim, tá? Foi colocado no grupo do Face as duas aulas, teoria atômico molecular 1, teoria atômico molecular 2, tá? Então, o que é necessário que vocês primeiro olhem a 1, né? Assistam a 1, depois assistam a 2, porque senão a coisa vai ficar meio, nós vamos entrar meio no caminho contrário, como se a gente subisse já subisse pelo telhado, em vez de entrar na casa pela escada, tá? Então sempre lembrando, teoria atômico molecular 1, quem não assistiu essa aula, assiste, tá? Depois de assistir a 1, vai assistir a 2. Eu não mandei exercícios justamente por isso, eu vou mandar hoje, depois eu mando uma lista de exercícios para vocês, daquele conteúdo que foi dado, com resolução. E uma outra coisa, esse conteúdo, principalmente a segunda parte, ele é um conteúdo bem complicadinho, a gente sabe da complicação dele. Isso aí depois é uma introdução para aquilo que a gente vai ver que a estequiometria, que é nosso próximo conteúdo, tá? Então é um conteúdo bem denso, interpretativo, então a gente sabe da dificuldade disso. E aí uma coisa que eu vou esclarecer para vocês, que eu disse a semana passada, quando eu falei para vocês, eu disse, ó, que a nossa função aqui, nesse momento, é fundamentalmente orientar vocês. Isso que eu estou falando com vocês, aquilo que eu mandei, aquilo vai ser dado em sala de aula, não tem como eu não dar aquilo de novo em sala de aula para vocês, tá? Então assim, ó, aqui o diferencial que nós vamos ter é o seguinte: a gente está trabalhando fundamentalmente, tá, com a ideia de orientar isso tudo para vocês, sabendo que a aula presencial sempre é aula presencial. Aquilo que eu enfatizo, mas tem aula linear, tudo aula virtual, tudo bem. Pô, a gente vai fazer isso, a gente tem que fazer isso para suprir essa carência nesse momento, a carência da presença. Mas a gente vai dar essas aulas serão recuperadas, tá? Então, a gente se compromete com vocês de justamente dessas aulas aí presenciais. Então, voltando naquela nossa linha, então, ó, a questão do modelo atômico clássico, lembrar que é o clássico, não é o atual, tá? Lembrar a existência de próton, nêutron no núcleo, na eletrosfera tem os elétrons, certo? Lembrar ainda o conceito de número atômico, conceito de número de massa, isótopos. E a partir daí tu trabalha. Galera, quem viu a aula, quem assistiu a aula, ficou com alguma dúvida aí? Quer mandar alguma dúvida para nós aí? Tá? Se tem alguma dúvida aí? Estou vendo que tem 60 pessoas na sala, tá? 60 pessoas na sala aí com a gente, sala de bate-papo, na reunião. Então mandem para nós aí as dúvidas que vocês ficaram, para eu tentar nesse primeiro momento. Eu gostaria mais de fazer isso com vocês, tá? Do que propriamente tocar a matéria. Mas eu vou falando, vou citando, quem tiver dúvida ali vai mandando para nós aqui, vai mandando por aí, tá? Beleza? Então observa aqui, ó. Tá, então deixa eu pegar o caderno. Gabriel, vai, pega o caderno ali, não tem problema nenhum, tá? Ele botou aqui que ele quer pegar o caderno, tá? Então, observa o seguinte, seguindo a brincadeira. A partir daí, nós temos uma organização da química que é a tabela periódica, tá? Então, o que é a tabela periódica? A tabela periódica, ela é o quê? Ela é um diagrama que vai colocar os elementos em ordem crescente do número atômico. Lembra que eu falei antes que o número atômico funciona para nós como indicativo do elemento. Então, todo átomo de oxigênio tem número atômico 8, todo átomo de flúor tem número atômico 9, todo átomo de neônio tem número atômico 10. Então, eu não tenho um átomo de flúor com número atômico 10, se é neônio, se não é flúor. O que pode acontecer, a sua massa ser diferente.
tá? A sua massa recentemente. Um comentário, se você quiser, se vocês ouvirem um barulho de alguma coisa, é a minha mulher que está varrendo a sala aqui em casa aqui, e a minha cadela que está do lado aqui, correndo aqui, ó. Tá? Então, qualquer barulho externo não é minha coincidência. Eu estou na sala da minha casa aqui, então pode acontecer qualquer barulho externo, não se assustem, tá? Não é uma alienígena tomando conta. Não estou sendo abduzido. Então, observe o seguinte, tá? Então, a partir daí, a partir do momento... Ah, tá, Leandro. Valeu. Valeu, Leandro. O Leandro está avisando aqui, eu estou lendo aqui, que é para avisar que a partir de amanhã aumentará a carga horária da química, tá? Então valeu, Leandro. A pergunta da Paola, perguntar se pode cair algo sobre o modelo atual. O que a gente vai te dizer? O que eu vou te dizer? Não é a ideia, tá? O programa, né, o conteúdo programático da URGS, né, e do Enem não entendem isso, tá? Não compreendem isso, tá? O Leandro pediu, pessoal, deixa eu dar o aviso, depois eu a brincadeira com vocês. O Leandro pediu para avisar que não só da química, mas de todas as outras disciplinas também vai aumentar a carga horária, tá? Então vai ser uma coisa que vocês vão ter que aguentar a nossa cara mais vezes aqui, certo? Mas voltando à pergunta ali, tá? Da Paola, se pode cair alguma coisa sobre o modelo atual. Na parte caiu a minha internet, caiu a minha internet aqui, tá? Estão me ouvindo? Aqui eu fiquei fora do ar alguns minutinhos. Conexão da internet, é isso aí mesmo, né? Está todo mundo em casa, né? Todo mundo fazendo isso, então quer dizer, todo mundo acessando, fica difícil. Galera, então voltando aqui, ó. A colega perguntou, a Paola perguntou se cai modelo atual, né? Não é para cair na prova de química. Tá? Ciência da natureza no Enem, mas não é uma coisa que o Enem vai te cobrar. O Enem cobrou, na última prova agora, caíram 2 questões trabalhando com modelo atômico. A gente discorda da abordagem, né? 2 questões é demais para o conteúdo desse padrão. Mas lembra que eu falei a vocês, na URGS, o que deve cair? Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Lembra que isso aí vai ser dado para vocês, né? Vai ser dado via virtual aqui e vai ser dado em sala de aula depois, tá? Então isso aí vai ser dado em aula presencial também. Mas assim, ó, para a URGS vai trabalhar com Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, ênfase maior em Rutherford e Bohr, porque é o modelo atômico clássico. Depois se dá uma complementada trabalhando em subníveis para trabalhar com distribuição eletrônica, tanto que se vocês avaliarem, ó, a minha internet está trancando aqui, eu vejo pela webcam. A imagem vezes quando tranca, tá? O som eu sei que vai, então minha mulher tá me dando tutoria aqui atrás aqui, tá? Então observa o seguinte, o que vai cair justamente até Rutherford e Bohr, até o modelo atômico clássico. O que é importante que vocês estabeleçam assim, ó? Acima disso não. Na URGS o que tem acontecido? Eventualmente os caras colocam uma distribuição eletrônica daquelas, o diagrama de Linus-Pauling, 1S2, 2S2, 2P6, aquela situação, e pedem para tu interpretar aquela distribuição eletrônica, não somente tu fazer a distribuição, mas interpretar isso. O Vinícius aqui está perguntando, no modelo de Dalton, o elétron fica onde? Vinícius, o Dalton é o único cara que trata o átomo como sendo indivisível. Só um pouquinho, gurizada. Então eu estou sentindo que tá rolando uma dúvida aí sobre modelo atômico. Então vou falar para vocês algumas coisinhas de modelo atômico, tá? Em torno de 5 minutinhos. E aí, mas lembrando que isso aí depois a prof vai dar em aula para vocês, tá? Então observa aqui, ó. A ideia toda é o quê? Modelos atômicos. Então isso sai da filosofia.
Porque existem 3 dúvidas existenciais, né? Enquanto espécie, nós temos desde o início do surgimento da espécie humana. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Isso é uma dúvida filosófica, tá? Nós só vamos resolver isso, né? Só vamos responder isso com qualidade, com exatidão, o dia que nós entendemos, né, a constituição mínima da matéria, tá? Então, isso foi uma dúvida filosófica. Desde o início dos tempos, o homem estudou isso, certo? Então, as primeiras ideias sobre isso surgem na Antiguidade Clássica, lá mais ou menos em 470 a.C., um cainha chamado Demócrito, ele estabelece o quê? Que toda matéria é constituída, né, por partículas indivisíveis denominadas átomos. Então, se a gente avaliar hoje, né, trouxer para o dia a dia, e avaliar a etimologia da palavra átomo, a gente vai perceber que a gente não deveria mais usar esse termo, mas continua se usando pelo senso comum. Então, prefixo negação, tomo quer dizer parte. Então, eu tenho uma partícula indivisível que é aquilo que vai constituir toda a matéria. Então, isso é filosófico. E a coisa fica um hiato aí, isso aí é 470, né? Aí nisso aí vem outros filósofos, no meio disso tem a Idade Média, né? Tem toda a questão do domínio da igreja, tá? Tem toda a questão disso, os pesquisadores, os alquimistas começam a buscar, né? Alquimistas da Idade Média, né? Caras que liam sobre estudos, sobre escritos alquímicos, lá na Antiguidade Clássica, né, do Egito, dos árabes, e aí tentaram trazer para a Idade Média para justamente poder pensar a ciência, porque nessa época o que acontece? A ciência ficou arrefecida, certo? Mais ou menos como nós estamos nesse momento no Brasil aí, tá? Aproveitando a deixa. Então, ó, o que acontece? Ficou arrefecida. Se ficou arrefecida, existem alguns caras que gostavam de ler ciência, estudar ciência, começaram a buscar, né, escritos alquímicos. E a partir dali começa a escrever, mas isso não evolui do ponto de vista prático. A coisa começa a evoluir do ponto de vista prático, definitivo, científico, a partir do carinha chamado Dalton, que é um cara que tinha estudado muita coisa que o pai da química chamado Lavoisier, tá? Havia escrito sobre reações químicas. Então o Dalton é o primeiro cientista propriamente, que é um físico, que vai estabelecer a questão do átomo, né? Ele vai estabelecer, vai experimentar, vai cientificamente vai definir isso. Então ele define que átomos são massas compactas, esféricas, homogêneas, rígidas, né? São indivisíveis, indestrutíveis e incriáveis em uma reação química. Então o átomo de Dalton, que é o primeiro, é o único átomo que é indivisível. O modelo dele, bola de bilhar. Certo? Bola de bilhar. Segundo modelo, isso do Dalton é 1803. Tá? 1803. Não, eu não era nascido antes que alguém pergunte, tá? Não estava lá, tá? Final desse século, final do século XIX, 1897, tu tem um avanço da ciência, tem um boom da ciência, e um cara chamado Thomson, o que ele faz? Ele é um cara que trabalhava com eletricidade e ele não aceitava a indivisibilidade. Então ele trabalha com experimento envolvendo a eletricidade, né? E tenta provar a divisibilidade da matéria, só que ele prova a divisibilidade elétrica, tá? Divisibilidade elétrica. O que é importante? O Thomson consegue propor, a partir de experimentos, a existência de cargas positivas e cargas negativas. De cargas positivas e cargas negativas. Essas cargas negativas, depois vocês vão ver isso em aula com calma, são chamados raios catódicos, que nada mais é do que os elétrons. Então Thomson tem como característica ser o cara que primeiro descreve os elétrons, certo? Primeiro descreve o elétron é o Thomson, né? Se houvesse um descobridor, um pai do elétron, esse cara seria o Thomson, tá? A Débora está perguntando qual é o nome desse conteúdo. Essa primeira parte, já que houve a pergunta, né? Isso aí é estrutura atômica, atomística, modelo atômico. Tá? Isso é modelo atômico. Mas isso aí vai ser dado para vocês depois, com mais detalhes. Eu só estou respondendo uma dúvida que surgiu aqui só para colocar isso na cabecinha de vocês, tá? Então, ó, segundo modelo é o modelo de Thomson, tá? Tu tá aparecendo aqui toda hora. Eu só acendi a luz. Tá aparecendo aqui. Tá. O modelo de Thomson é um modelo que trata com divisibilidade
elétrica. Então, o átomo de Thomson é constituído de cargas positivas e cargas negativas. Modelo dele, pudim de passas, pudim de ameixas. Se a gente fosse trazer para o nosso dia a dia, para o nosso estado, uma coisa mais real, mais próxima de nós, seria mais ou menos como se fosse um panetone. Então, o átomo, né, positivo seria a massa do panetone, com as frutas, né, os elétrons inseridos em seu interior, tá? Lógico, na prova não vai cair termo panetone, certo? Vai cair pudim de passas ou pudim de ameixas. Então, o primeiro modelo Dalton é indivisível, é o bola de bilhar. Segundo modelo Thomson trabalha com divisibilidade elétrica, não tem divisibilidade física, é o modelo pudim de passas. Terceiro modelo do Rutherford, é 1911, tá? Terceiro modelo do Rutherford. O que o Rutherford, ele trabalha com experimento, com dispersão de partícula alfa, né? E nessa dispersão de partícula alfa ele consegue propor que existem duas regiões distintas no átomo. Uma região central, pequena, pesada, positiva, chamada núcleo, e uma região periférica ao redor, grande, leve, enfumaçada, esparsa, né? Que é a eletrosfera. Então é aí primeiro que surge a ideia do núcleo e da eletrosfera. Ele propõe que eu tenho um núcleo pequeno, pesado, positivo, com os elétrons que haviam sido imaginados, né, descobertos por Thomson, girando ao redor em órbitas circulares, certo? Então aí surge a ideia do modelo atômico, sistema solar ou planetário. O núcleo seria o Sol, com os elétrons girando ao redor em volta como se fossem planetas. E o quarto modelo, o modelo que nos interessa também para a prova, né, que é o modelo do Bohr, na realidade não é um modelo, é o complemento em relação ao modelo do Rutherford, tá? Em que diz o seguinte: os elétrons não caem para dentro do núcleo, né? O elétron tem carga negativa, o núcleo tem carga positiva, tem atração eletrostática. O elétron não cai para dentro do núcleo, porque cada órbita descrita pelo elétron apresenta uma determinada quantidade de energia. Então ele traz a situação da quantização de energia, né? Então cada órbita apresenta uma determinada quantidade de energia. Essa órbita com uma determinada quantidade de energia é chamada de nível ou camada eletrônica. Então a primeira coisa que o Bohr trabalha com os níveis ou camadas eletrônicas, e cada órbita, eu já respondo do Thomson, cada órbita apresenta uma determinada quantidade de energia. Quanto mais afastado do núcleo, maior vai ser essa órbita, maior vai ser essa energia. Então, quando o elétron se afasta, absorve. Quando retorna, ele libera, o que nós chamamos de saltos quânticos. Mas é só para dar uma noção geral, isso vai ser trabalhado com vocês, estou insistindo nisso, tá? Então, Dalton é o que? É o átomo indivisível, bola de bilhar. Thomson, divisibilidade elétrica somente, eu tenho cargas positivas e cargas negativas, é o pudim de passas, que eu brinquei e chamei de panetone. Lembra, a massa compacta seria o átomo em si, com os elétrons inseridos em seu interior, superfície, um pudim de passas, tá? O terceiro modelo Rutherford é o cara que propõe a divisibilidade física, núcleo e eletrosfera. E o Bohr complementa o modelo do Rutherford, tá? Então, o modelo de Thomson que a Rafaela pediu, o modelo de Thomson é o modelo do pudim de passas, certo, gurizada? Foi fundamentalmente o que é salto quântico? Pensa o seguinte, tá? Depois vocês vão, tá? Peguem qualquer livro que vocês tenham de química aí, dá uma olhadinha, o nosso livro, o nosso material mesmo, tá? Então tem assim, ó, o núcleo e vai ter os níveis, né, eletrônicos ao redor, tá? Esses níveis eletrônicos, tá? Eu já vou respondendo as perguntas, tá? Estou respondendo salto quântico, depois eu respondo do Eduardo, tá? Ó, a ideia é o seguinte: essas órbitas que os elétrons descrevem são chamados níveis eletrônicos. Foi proposto isso. Por que o elétron não cai? Porque tem uma órbita com uma determinada quantidade de energia. Eu sempre uso, né, a ideia, gurizada, como se fosse um carrossel. Vocês há pouquinho tempo atrás andavam de carrossel. Então o carrossel, o que acontece?
o elefantinho, o cavalinho fica girando, né, sempre na mesma órbita. Por quê, meus amores? Porque justamente tem o ferro que sustenta. Esse ferro que sustenta, se a gente fizesse essa comparação esdrúxula, seria a órbita que tem uma quantidade de energia. Então essa órbita com uma determinada quantidade de energia nós chamamos de nível. Por que o elétron não cai para dentro do núcleo? Porque tem uma determinada energia. Quando o elétron está no estado estável, ele vai estar na menor energia possível, no menor nível possível. Quando ele absorve energia, ele passa a ter uma energia maior do que aquela compatível com o nível, então ele se afasta. E vai sempre receber conforme valores ele tem de energia, tá? Então o que acontece agora? O que é o salto quântico? Salto quântico é quando ele se afasta do núcleo, ele absorve energia. Ele vai absorver energia e vai se afastar do núcleo. Quando ele para de receber energia, ele vai ter que buscar de novo a estabilidade. Então o que ele faz agora? Ele volta para o nível anterior. Só que quando ele voltar para o nível anterior, ele vai ter que liberar esse excesso de energia. Libera na forma de luz. Então isso é o salto quântico. Quando se afasta, absorve. Quando retorna, libera. Exemplos clássicos para nós, né? Exemplos clássicos para nós, já cai em prova. Então nós temos aí as químios e bioluminescências que ocorrem com plantas e com peixes, com animais. O vagalume, por exemplo, o vagalume brilhar, aquilo ali é uma bioluminescência, é um salto quântico. Os fogos de artifício, salto quântico, as cores determinadas. Tá? Então observa isso. Então, ó, salto quântico é aquela ideia. Então, quando se afasta, absorve, quando retorna, libera. Duas características importantes do bóron. Nível ou camada e salto quântico. São dois conceitos importantes. A pergunta é do Eduardo aqui. O experimento da lâmina de ouro de Rutherford, lembra o seguinte, ó, a lâmina de ouro de Rutherford, na realidade ele vai dispergir partículas alfa, depois nós vamos ver isso aí lá adiante, que é a radioatividade. Essa partícula alfa vai entrar em contato com a lâmina de ouro. O que é o ouro? O ouro é matéria. Matéria é constituído por átomo. Então ele quer ver o que? Ele quer dispergir partícula alfa em cima do átomo, para ver qual é o comportamento da partícula alfa, né? Se a partícula alfa tiver, sempre que a gente vai trabalhar com experimento, a gente tem que entender qual é a intenção do pesquisador, certo? Qual é a intenção do pesquisador? Então, o Rutherford está dispergindo partícula alfa, que tem carga positiva, contra uma lâmina de ouro. Essa lâmina de ouro é matéria. Matéria é constituída por átomo. Então ele quer ver o quê? Qual é o comportamento da partícula alfa quando entra em contato com o átomo. Como a partícula alfa é sempre a mesma, se houver comportamento diferente, quem é que muda? Não é a partícula alfa, quem muda é o átomo. Então aí, quando tem esse comportamento diferente, ele consegue provar para nós que o átomo ele é divisível. Tá? A Amanda coloca aqui para nós assim, nos saltos quânticos, né? Quando ele retorna, libera energia na forma de luz, que são os fótons. Perfeito, Amanda. Certo? Então lembra, são os 4 modelos atômicos que vão ser importantes para nós. Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Lembra que Rutherford e Bohr estão juntos no sistema solar planetário. Tá? Um detalhe importante para nós. A partir disso tem todas as decorrências que eu coloquei na aula. Então a teoria atômico-molecular, lembrando. Então o que eu tenho? Eu tenho que lembrar o que é número atômico. O que é número atômico? Número atômico é o número de prótons. Não vamos adiante sem ficar com dúvida. Ó, de novo, a Débora pediu para repetir as características do modelo do Rutherford. Então, o Rutherford aqui, o que eu tenho é o primeiro cara que consegue estabelecer que o átomo apresenta uma divisibilidade física. O que é divisibilidade física, meus amores? Regiões diferentes. Então, aquela partículazinha alfa, tá? Ela, quando entrou em contato com os átomos de ouro, ela teve 2 comportamentos diferentes. Então, se a partícula alfa é a mesma, certo? É a mesma partícula alfa e ela é positiva, se ela se comportou de forma diferente quando entrou em contato com o átomo, não é ela que é diferente, é o átomo que tem regiões diferentes. Então, o importante do Rutherford é o primeiro cara que consegue propor a divisibilidade física. A divisibilidade física é que eu tenho regiões diferentes, e aí ele consegue propor uma região pequena, central, pesada e positiva, chamamos de núcleo, e consegue propor a existência de uma região periférica, leve, negativa e esparsa.
Prof, o que é esparsa? Esparsa é aquilo que é nuvem. Segundo esse modelo de Rutherford, embora também já foi questão de prova, isso, lembrar que o átomo é um grande espaço vazio. Porque, só para a gente ter uma ideia, o átomo todo, incluindo núcleo e eletrosfera, ele é 10⁴ vezes maior que o núcleo. Se a gente quisesse fazer um comparativo, só para vocês terem uma noçãozinha, mas muito pequena, se o núcleo tivesse o tamanho de uma bolinha de tênis, né, o átomo todo teria um diâmetro de 6,4 quilômetros. Consegue ter uma noção de diferença aí? Certo? Então, sempre lembrando isso, tá? Então, o Rutherford foi o cara que propõe a divisibilidade física e depois é complementada pelo Bohr. Ficou claro esse pontinho aí? Sempre lembrando que vocês vão ter aula disso depois. É importante que ressalte isso, para você não pensar, cara, eu não vou conseguir acertar as questões. Isso aqui é para orientar como é que vocês vão estudar. Nós vamos dar aula para vocês, aula presencial, tem que dar aula presencial. Tá? Tem que dar aula presencial. Então, lembrando, ó, as consequências disso, número atômico, que é o número de prótons, que vai me identificar um elemento, tá? Então, na tabela periódica, ó, as coisas básicas. Então, a tabela periódica nós temos na esquerda, na nossa esquerda, tá? O hidrogênio, quem tiver uma tabela aí pode olhar, tá? O hidrogênio, o hélio, o lítio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, certo? O oxigênio, o flúor, o neônio, o sódio, o magnésio e aí por diante, tá? Beleza? E aí, como é que os carinhos estão colocados? Cada quadradinho daqueles é o quê? É a casinha de um elemento. Por que aquele carinha está ali? Porque ali tem um número atômico. Então, a tabela periódica, ela é um diagrama que coloca os elementos em ordem crescente de número atômico. Tá? Então, o que vai acontecer? Todos os átomos de hidrogênio estão ali no 1. Todos os átomos de hélio estão lá no 2. Todos os átomos de lítio estão no 3. Todos os átomos de berílio estão no número atômico 4. Certo? Então, é isso que tem que dizer. E aí, se acontece o seguinte, ó, se eu tenho átomos diferentes do mesmo elemento. Se eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo, ó, que a gente chama de isótopos, o hidrogênio. Eu tenho um tipo de átomo de hidrogênio, que é o mais comum, que é o hidrogênio que tem número atômico 1, número de massa 1. O que quer dizer isso? Que ele tem um próton e tem um elétron, não tem nêutron. Eu tenho hidrogênio que tem um próton e um nêutron. Então ele vai ter um próton, vai ser hidrogênio, só que ele tem um nêutron. Então o número de massa dele é 2. Então ele é um hidrogênio diferente. Eu tenho outro hidrogênio que tem um próton e 2 nêutrons. Então o número de massa dele é 3. Ele é outro hidrogênio. Só que ele tem que estar subentendido, ele tem que estar compreendido naquele quadradinho. Se ele tem que estar compreendido naquele quadradinho, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular uma média para colocar os caras ali. E essa média é calculada como? É uma média ponderada. Eu falei na aula 2, não lembro se está na aula 1 ou aula 2, tá? Acho que é a aula 2, tá? Eu falei nessa aula e disse para vocês, gurizada, o seguinte, ó, é uma média ponderada. Mas por que é uma média? O que é uma média ponderada? Nós temos fundamentalmente, coisa prática para nós, 2 tipos de média. Nós temos uma média aritmética, né? Ou uma média simples, tá? Que é o quê? Se eu faço uma prova com 10 alunos, quero saber qual é a média da prova, o que eu faço? Somo as notas e divido por 10. Isso é uma média aritmética simples, é a média mais simples que nós temos. Aí nós temos uma média ponderada. O que é uma média ponderada? Uma média ponderada é uma média que pondera, ou seja, leva em consideração os tipos de átomos que eu tenho. Certo? E eu vou levar em consideração o percentual de ocorrência. Então isso é uma média ponderada. Por isso que eu vou olhar, por exemplo, a gente fala que o número de massa é o somatório de prótons e nêutrons, tá? Então, próton é um número exato, nêutron é um número exato. Então, por exemplo, o número de massa do oxigênio é 16. Mas eu tenho na tabela periódica, pegar uma tabela periódica da própria IUPAC direto, como ela é oficial, tu vai ver o quê? Tu vai ver que a massa que está lá para o oxigênio é 15,99. Pô, o que quer dizer isso? Número com vírgula, eu vou ter 0,99? Não tenho. De uma partícula, a partícula sempre tem números inteiros. Então eu calculo um percentual. Então aquela massa que está, a massa atômica, o peso atômico a Débora colocou, professor,
Peso atômico é igual a massa atômica, que é uma média ponderada. Então, o que tu tem que entender, Débora? Débora e os outros também, ó. Quando eu tenho o número de massa, é simplesmente o somatório de prótons e nêutrons, certo? A massa atômica vai ser o quê? Vai ser uma média ponderada. Então, quando eu digo para vocês, o exemplo que eu usei na prova, na aula, desculpa, tá? Quando eu digo para vocês que a massa atômica do cloro é 35,453, eu estou te dizendo que isso é uma média, que eu tenho diferentes átomos do elemento cloro. Eu não posso subentender que todos os átomos de cloro têm massa 35,453. Isso é uma média. Então eu vou ter átomo de cloro com massa 35, vou ter átomo de cloro com massa 36, vou ter átomo de cloro com massa 37. E posso ter outros, 34. Isso se leva em consideração um percentual. E a partir dessa média ponderada, que eu coloquei nessa aula lá, a formulazinha para vocês, como é que se determina, tá? Eu vou ter a relação disso. Em relação à diferenciação, que é o fundamental para nós. O que é número de massa e o que é massa atômica? Número de massa é o somatório de prótons e nêutrons, tá? Massa atômica é o quê? Massa atômica é uma média ponderada das massas de todos os átomos daquele elemento. Então, isso vai ser uma média. Então, isso vai nos dizer o quê? Que aquele cara apresenta átomos diferentes. Tá? Então, é importante que a gente faça essa distinção. Tranquilo? Então, é muito importante isso. Outra coisa, né? Quando a gente trabalha com cálculo, né? E aí, a cálculo de massa molecular, tá? O que normalmente, quando eu tenho uma massa, por exemplo, do magnésio, 24,3, a massa do alumínio, 26,98, né? A massa do oxigênio, 15,99, o que eu faço com isso? Quando eu quero fazer cálculo de massa, eu simplesmente arredondo esse valor. Arredondo para cima, arredondo para baixo. Arredondar para cima, por exemplo, o oxigênio, 15,99, 16. O alumínio, 26,98, arredondo para 27, né? O magnésio, 24,3, trago para 24. Então eu coloco no vírgula zero para mais perto, tá? Então normalmente para cálculo é isso, a não ser que a questão seja muito específica. Aí ele vai me dar esse valor de massa e tu vai ter que fazer esse cálculozinho aí, tá? Um outro detalhe importante para nós, tem dois caras que a gente vai trabalhar com 0,5, que é o cloro, que nós vamos trabalhar com 35,5, e o cobre, que nós vamos trabalhar com 63,5. Os demais a gente vai trabalhar com um número redondo. O que eu coloquei na aula, que eu peço para vocês estudarem, e hoje ainda vou colocar questões com resolução para vocês. Qualquer coisa, vocês podem, eu vou até vou colocar ali meu e-mail, qualquer coisa, pode mandar dúvida por e-mail, daí não tem mais nenhum. Pergunta da Gabriela aqui. E se for 2,5 arredonda para 1 para ter? Não, se for 2,5, não existe esse valor, mas se fosse, seria o valor que normalmente fica 0,5, né? Que é o que eu falei, o cloro, 35,453, se arredondou para 35,5. Tá? O que eu quero que vocês entendam é que isso não é a massa de um átomo, isso é uma média. Lembra, ó, se for 2,5, eu deveria deixar assim, não existe esse valor, mas se fosse, eu deveria deixar assim. Tá? Se fosse 2,7, arredondo para 3. Se for 2,2, arredondo para 2. É mais ou menos essa ideia. Tá? Então eu vou colocar umas questões para vocês, certo? Para que vocês possam trabalhar com isso. E voltando, ó, lembrar que quando eu digo que a massa do cloro, a massa atômica dele, é 35,453, né? Eu não estou dizendo que é a massa de um átomo, isso é uma média ponderada. Tá? Isso é uma média ponderada. Por exemplo, quando eu faço a relação entre as massas que eu tenho na tabela, se for número com vírgula, eu vou estar fazendo relação entre as médias ponderadas. Queridos, outra coisa, e aí fundamentalmente, Universidade Federal, né, que muito a questão de massa atômica como conceito, né? Eu tenho que entender que quando eu digo que a massa atômica do hidrogênio é 1,1,
né, unidade de massa atômica, né, o que eu tenho que entender? 3 coisas ali. Primeira coisa, para cálculo, eu estou dizendo que cada átomo de hidrogênio tem massa 1. Tá? Conceito por unidade. Lembra que a unidade de massa atômica equivale a 1/12, né? 1/12 da massa do isótopo 12 do carbono. Então, se eu te digo que a massa do hidrogênio é 1, eu tenho que subentender que cada átomo de hidrogênio vai ter uma massa equivalente a 1 vezes 1/12 da massa do isótopo 12 do carbono. Certo? E a terceira, que talvez seja mais importante para a URGS, é entender o conceito de massa atômica como média ponderada. Quando eu digo que a massa do hidrogênio é 1, estou dizendo que a média ponderada da massa dos átomos de hidrogênio é 1,071. Certo? Então isso é importante que a gente possa compreender e a partir daí trabalhar. Tá? A partir daí trabalhar. Em relação àqueles conceitos, né, que na próxima aula eu vou seguir abordando isso, propriamente trabalhar com a questão de cálculo, né, fazer a relação de unidade de massa atômica, de grama, né, que é uma coisa importante para nós. Tá? Então, eu acho que eu tenho que encerrar, tá o meu horário. Leandro está na sala? Posso seguir mais um minuto? Não. Ou foi? São 14h38 no meu relógio aqui. Acho que eu tenho que sair um pouquinho para poder entrar o outro professor. Tá? Então, assim, ó, na próxima aula a gente vai fazer essa relação entre unidade de massa atômica, né, entre o e o grama, como é que a gente trabalha isso. Mas lembrem, vão lá no grupo do Face, tá? E assistam as 2 aulas. Cada aulinha deve ter mais ou menos uma meia hora, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, e eu vou mandar os exercícios para vocês. Façam isso, tá? Façam isso que vai ser bem importante para nós. Vai ser bem importante para nós aí. Certo? Então, gurizada, de novo aquela ideia, nós estamos tentando levar a coisa da melhor maneira possível, né? Lembrando que esses conteúdos vão ser dados para vocês de forma presencial. Certo, queridos? Então, estudem, né? Não percam o ritmo de estudo, organizem o horário de estudo que eu havia falado para vocês. Tá? Organize o horário de estudo, que é uma coisa muito importante. Feito? Beijo para vocês, até a próxima semana.